Oi, tudo bem, queridos alunos? Como que vocês estão? Tudo certo? Espero que esteja tudo certo com vocês. Bom, sou o professor Carlos, como vocês podem ver aqui embaixo, professor de espanhol e todos já me conhecem. E vamos para uma aula de resolução de questões, uma aula mais prática. O último conteúdo que nós vimos aí foi a parte de artigos e tem algumas coisinhas em relação com o português que não ficam muito claras, são um pouco diferentes em relação com o português e eu gostaria de explicar através de uma série de questões. Então vamos ir comentando as questões, eu aconselho que de repente eu vou ir botando as questões, vou ir parando o vídeo, tenta resolver a questão e depois escuta a resolução pela minha parte para ver se coincide, para saber se está tudo certo. Tranquilo? Então, vamos começar para as primeiras questões. Vamos aqui. E vamos para a primeira questão. Observa que aqui vemos uma frase que temos que preencher com os artigos correctos. Então, observen, temos a crise actual no mundo, atinge governo, economia, social e cultural. Tá? Pode, como eu falei, dar um pause no vídeo e tenta resolver a questão. E a continuação, vê se realmente tu acertou essa questão. Tá? Bom, vamos com a resolução da questão. Vejam que tanto governo como economia são dois substantivos. Governo é um substantivo masculino e economia é um substantivo feminino. Portanto, lembra a diferença, não confunde o governo, lo gobierno. Não, lembra que lo é um artigo neutro. Portanto, o certo aqui seria el gobierno, certo? El gobierno e el gobierno, tá? Economia é um artigo feminino, é um substantivo feminino. Portanto, vai levar artigo feminino na frente. La economia. Já ficamos entre as alternativas C e E, tá? Então, el gobierno e la economia. E agora observem que social e cultural são substantivos. Não, eles são dois adjetivos. Portanto, se são adjetivos, em princípio colocaríamos o artigo neutro. Vamos ver se fazem referência a algum substantivo. Quando eu falo aqui o social, estou falando de algo em particular? Não. Estamos falando de qualquer coisa que envolve o social, certo? Da mesma maneira que cultural. Quando falo o cultural, não estou falando do governo cultural, não estou falando da economia cultural, estou falando de qualquer coisa que envolva a cultura. Portanto, se não acompanha e não se refere a nenhum substantivo, na frente social e na frente cultural, vamos colocar o artigo lo. Portanto, fica da seguinte maneira. El, artigo masculino, na frente substantivo masculino, la, artigo feminino, na frente substantivo feminino, e na frente de dois adjetivos, como são social e cultural, colocamos o artigo neutro, já que nem acompanha substantivo, nem faz referência a substantivo. Portanto, a alternativa certa aqui é a alternativa C de casa. Certamente tu deve ter acertado essa aí e vamos para a segunda questão, certo? Vamos em frente. Aqui temos a segunda questão. Novamente, igual que antes. Dá um pause no vídeo, tenta resolver e aí depois vamos com a resolução. Bom, o mais importante para mim é que o filho do nosso vizinho é o mais diligente, o mais educado de todos, certo? Vamos com a primeira lacuna aqui. Mais importante, vejam que aqui eu não tenho nenhum substantivo, mais um advérbio de quantidade, é importante, é um adjetivo. Portanto, não tenho substantivo. Quando eu falo o mais importante, eu estou falando de algo em particular, estou falando do livro mais importante, do filho mais importante, do momento mais importante, da matéria mais importante. Não. Então, não acompanha e não faz referência ao substantivo. O que eu vou colocar? Artigo neutro lo. Então, na primeira lacuna, colocamos lo. Na segunda lacuna, hijo, filho. Ele aí é um substantivo. Substantivo masculino.
Cuida o filho. Lo hijo. Não. Lembra que lo é neutro. Portanto, o certo aqui seria el hijo. Certo? Então, cuidado. Aqui, el, artigo masculino que acompanha substantivo masculino. Certo? E antes era lo, porque não acompanhava nem fazia referência a um substantivo. E agora, continuando, observar na última lacuna. Tenham cuidado, porque aqui observar mais advérbio quantidade, igual que o primeiro aqui, e diligente, educado, é um adjetivo igual que importante. Então vejam que a primeira e a terceira lacuna aparentemente parecem que são iguais. Não temos substantivo e aparentemente se eu coloquei lo no primeiro, colocaria lo no terceiro. Mas cuidado que não. Porque aqui agora no terceiro, vejam que a diferença do primeiro, quando eu falo que um filho do nosso vizinho é o mais educado de todos, quem é o mais educado de todos? É o filho. Portanto, vejam que aqui no último não acompanha substantivo, mas faz referência a um. Portanto, eu tenho que colocar aqui ele, porque observar que eu posso falar o filho do nosso vizinho é o filho mais educado de todos. Então, como faz referência, aí no último colocamos ele, ficando, portanto, da seguinte maneira. Vejam aqui, temos os três casos possíveis que vocês podem encontrar. O lo, artigo neutro, nunca acompanha substantivo, nem se refere a um. Importante. Tá? Segunda lacuna, artigo masculino, acompanhando um substantivo masculino. E, na terceira lacuna, observar, temos um artigo masculino, porque, embora não acompanhe substantivo, mas faz referência a um. Para tu ver se realmente se refere ou não, tenta ver, coloca aqui o substantivo para ver se a frase fica certa. O mais importante para mim é que o filho do nosso vizinho é o filho mais educado de todos. Vejam como a frase fica bem, portanto faz referência, portanto colocamos o artigo masculino, já que, embora não acompanha, se refere ao substantivo filho. Vejam que o primeiro não se refere ao filho. Tenta colocar aqui o filho. O filho mais importante para mim é que o filho... não fica bem. Por quê? Porque não se refere ao filho. Portanto, não acompanha e não se refere, é o único lugar onde tu vai colocar o neutro. Certo? Vamos com a terceira questão. Essa aqui, tenho certeza que vocês também acertaram. Vamos em frente. Aí observar. Não entendi a frase aqui. Entre o duvidoso e o certo, devemos ficar sempre com o último. Que artigos determinados empregamos na frase acima? E vejam aqui. Mas o lo é neutro. Sim, o lo é neutro e ele é masculino. Mas ambos são artigos determinados. Tenham cuidado com isso aí. Tá? Então, pela nomenclatura da questão, o artigo neutro e o artigo masculino, ambos são artigos determinados. Tá? Vamos ver então aqui. Vejam que nessa frase, entre o duvidoso e o certo, devemos ficar sempre com o último. O que eu faço para escolher se coloco masculino ou neutro? Igual que tínhamos falado na questão anterior. Tu vai colocar o neutro sempre e quando tu não tenha substantivo, nem faça referência a um substantivo. Vejam que na primeira lacuna, no primeiro espaço, temos aqui entre o duvidoso. Duvidoso é um adjetivo ou é um substantivo? É um adjetivo. Por quê? Porque consigue acompanhar facilmente um substantivo. Um lugar duvidoso, uma questão duvidosa. Então, ele é um adjetivo. Faz referência a algum substantivo? Quando eu falo aqui o duvidoso, estamos falando de algo em particular? Não. Portanto, não acompanha, não se refere, lo. A mesma coisa acontece com certo. O lugar certo, o dia certo, o homem certo, a mulher certa, é adjetivo e
não acompanha substantivo, nem faz referência a um. Portanto, lo dudoso e lo cierto. E agora tenham cuidado com o último. Vejam que último é um adjetivo ou um substantivo? É um adjetivo. Facilmente pode acompanhar um substantivo. O último dia, o último lugar, o último livro. É um adjetivo. Ah, mas ele refere-se ao certo. Mas a pergunta que eu faço para vocês: o certo é um substantivo? Não, ele é um adjetivo. Portanto, se o último ele é um adjetivo, portanto não é substantivo, e não faz referência a um substantivo, o que eu vou colocar aqui no último? Exatamente, acertou, o artigo neutro. Então, como que ficou a questão? Ficou da seguinte maneira: em todos botamos lo dudoso, lo cierto e lo último. Porque, perfeitamente, essa questão pode se referir a qualquer coisa. Daí que eu coloque o neutro. Pode se referir a algo masculino ou a algo feminino. Se eu colocasse todo ele, artigo masculino, quando eu ficasse ou colocasse o duvidoso obrigatoriamente teria que se referir a algo masculino. Já com o neutro não. Não temos essa marcação ou essa referência a algo que seja masculino. Pode ser feminino, pode se referir a qualquer coisa. Portanto, lembrem que o neutro se utiliza sempre e quando não acompanhe nem faça referência a um substantivo. Certo? Vamos lá. Não te preocupa se errou essa questão. Eu errei essa questão aí. Fiquei preocupado. Mas não te preocupa porque do erro também nos aprendemos. Certo? Agora, certamente, com isso já ficou bem claro quando que eu utilizo o neutro. Vamos para a seguinte questão? Vamos lá. Pensa aí e dá um pause aí no vídeo para ver se consegue resolver a questão. Água cristalina, ancha avenida, lembra que ancha é a tradução de uma palavra heterosemântica, larga avenida, e amplitude do céu. Temos que colocar um artigo na frente. Água, substantivo feminino. Vejam como o próprio adjetivo me indica que é feminino. Cristalina, feminino, porque água é feminino. E eu quero pensar, então é lá. Mas lembra que água, ela cumpre a regra de eufonia. É um substantivo feminino, é um substantivo que está no singular e é um substantivo que começa com A tônico. Portanto, embora seja um substantivo feminino, eu vou colocar na frente ele, para evitar a cacofonia a água, certo? Então, na primeira lacuna, no primeiro espaço, ele. Ancha avenida. Avenida é um substantivo feminino. Ancha é um adjetivo. Então, lembrar que, embora tenhamos aqui um adjetivo, muita gente pensa, mas se é um adjetivo, eu coloco um neutro. Não, porque observar que se eu falasse larga que? Larga avenida. Temos o substantivo do lado. Então, o artigo faz referência ao substantivo. E aí vocês vão falar, mas ancha começa com A, é tônico, está no feminino, está no singular, é a regra eufonia. Mas lembra que a regra eufonia só se utiliza com substantivos que cumprem as regras. Ancha é um adjetivo. Então, mesmo que comece com A, seja tônico, feminino e singular, nós não vamos utilizar a regra eufonia por causa de que é um adjetivo. A regra eufonia só se utiliza com substantivos. Portanto, la ancha avenida. Então, aqui colocaríamos la, já que ancha é um adjetivo, e avenida é um substantivo feminino, portanto, colocamos o artigo que corresponde ao gênero do substantivo. E por último, temos amplitude. Amplitude é um substantivo. Não confunde. Mas não é um adjetivo? O adjetivo é amplo. Lembra que para que seja um adjetivo, o adjetivo fica bem do lado de um substantivo. Um amplo lugar, mas tu não fala uma amplitude de lugar. Então, amplitude é um substantivo. Mas é feminino, está em singular e começa com A. Mas esse A é tônico.
lembra que para que se esse A fosse tônico, a palavra seria proparoxítona. Igual que no português, toda proparoxítona em espanhol ela é acentuada. Portanto, se esse A não é tônico, não cumpre a regra de eufonia, eu vou colocar o artigo que corresponde ao gênero do substantivo. O substantivo é feminino, portanto fica la amplitud. Portanto, resumindo, como fica a questão? El agua cristalina, regra de eufonia. La ancha no cumpre a regra de eufonia porque a regra de eufonia só se utiliza com substantivos e não com adjetivos. E la amplitud no se utiliza aqui a regra de eufonia porque esse A aqui não é tônico. Portanto, alternativa B, Brasil, alternativa certa. Tranquilo? Vamos em frente. Vamos para mais uma questão. Aqui temos uma outra questão. E é sempre importante, agora que já falamos do artigo neutro, já vimos alguma questão envolvendo regra de eufonia, sempre é importante vocês olharem, temos aí 4 espaços, 4 lacunas, para ver que alternativas eu já poderia descartar. Vejam que eu coloquei justamente essa questão aqui, porque é bem importante. Lembrem que em espanhol existem só 2 contrações em espanhol. Só 2, certo? O que é uma contração? É quando se junta uma preposição e um artigo. Em espanhol, repito, só tem 2. E, não esquece, as 2 são de uso obrigatório. Quais são essas 2? Aqui estão. Vejam aqui por um lado, del, certo? É a primeira contração que equivale a de el. A preposição de com o artigo el. Mas se ela é obrigatória, eu posso escrever de el? Não. Então, já não me interessa o que tiver na alternativa D, eu já descarto a alternativa D, porque de el jamais vai estar certo. Certo? Então, já tiramos a alternativa D de dado. Qual é a outra contração? Está aqui na alternativa B. Ou na alternativa A também está. Al. A contração al vem da preposição a, que temos aqui embaixo, e o artigo masculino el. Certo? Então, somente existem essas 2 contrações. Al e del. E repito, as 2 são obrigatórias. Portanto, eu posso colocar a el por separado? Não. Sempre vai estar errado. Portanto, já tiro também a alternativa C e a alternativa E, que tem esse a el por separado. Então, vejam que só olhando as contrações, eu já tirei a alternativa C, D e E, porque a el, como temos aqui, e de el por separado, nunca vai estar certo. Então, só fiquei entre a alternativa A e a alternativa B. Eu fiquei el habla, a fala. Vamos ser masculina, é uma palavra feminina, será que cumpre a regra eufonia? Fiquei na dúvida. Tudo bem, mas vejam que tu tem aqui, na terceira lacuna, outra diferença. El é masculino e lo é neutro. O que nós temos aqui na terceira lacuna? A palavra estreitamento. Estreitamento, pela terminação, mento, estreitamento, ele é um substantivo. E posso colocar artigo neutro na frente de um substantivo? Nunca, jamais. Portanto, só com esses 3 detalhes, só com 2 coisinhas, eu já vejo que a alternativa certa vai ser a alternativa A. Él habla al hombre, contração de a mais él, obrigatória, estrechamiento, substantivo masculino, él, e a outra contração obrigatória, del, do vínculo, também contração obrigatória. Então, perfeitamente, só cuidando aqui as contrações e uso do neutro, eu vejo perfeitamente qual é a minha alternativa certa. Então, lembrar que toda questão, quanto mais alternativas, melhor. Porque se não souber uma, tu vai saber a outra. E pouco a pouco tu vai eliminando
e vai ficando mais clara qual é a alternativa. Certo? Vamos em frente para mais uma questão? Vamos lá. Aí temos uma outra questão e observar. A URGS já nos coloca aqui preencha as lacunas das frases abaixo com artigo definido adequado. Vejam que, em absoluto, eles falam do neutro. Quais delas podem ser completadas com a forma do artigo definido presente na frase lo mais frequente é encontrar um cúmulo de fragmentos óseos desarticulados. Vejam que nessa frase temos dois artigos. Lo, artigo neutro, e artigo masculino. Mas lembrem, tenham cuidado. É um artigo indeterminado. É um artigo indefinido. Já lo, ele é neutro, mas ele é um artigo determinado e ele é um artigo definido. Portanto, o artigo definido do qual eles estão falando é o artigo lo, que está aqui. Onde que eu uso lo? Onde não tiver substantivo e onde não fizer referência a um substantivo. Vamos com a primeira frase. Dicho. Não sei o que é isso aí. Mas vejam que mesmo que tu não saiba o que é dicho, popular tu sabe que é um adjetivo. Se popular é um adjetivo, o que acompanha um adjetivo? Um substantivo. Acertou. Portanto, se isso aqui é um substantivo, vou poder colocar-lo? Não. Então, aqui na primeira seria el dicho. O ditado popular, às vezes, tão certo. Frase número 2. Causou impacto o que tu contaste ontem. Vejam que lo que, aí seria um relativo, pode ser masculino ou neutro. Se for masculino, refere-se a um substantivo masculino. Se for neutro, não se refere a nada em particular. Não faz referência a um substantivo. Vejam que aqui, quando colocamos causou impacto o que tu contou ontem, vejam que faz referência a causou impacto aquilo que tu contou. Aquilo é neutro. Portanto, o que eu vou usar aí? Lo que. Para fazer referência àquilo. Fazer referência ao neutro, já que não se refere a um substantivo em particular. Frase número 3. Ontem visitamos o local das provas. O local. Lo local. Cuidado com o portunhol. Local é um substantivo, portanto é el. E frase número 4 nos sugeriu lo mesmo que para ti. A mesma coisa que para ti. Mesmo é um substantivo? Não, é um indefinido. Agora, quando eu falo o mesmo, estamos falando de algo em particular? O mesmo quê? O mesmo livro? O mesmo prato? O que ele me falou? Não sei. Então, não acompanha substantivo, não se refere a um. O que nós vamos colocar? Lo. Então, recapitulando, onde que nós vamos colocar o lo? Na frase 2 e na frase 4. Portanto, alternativa D, Dinamarca, alternativa certa. Vejam que na última, se alguém falasse, eu quero tomar um café. E tu? Eu quero o mesmo. O mesmo café. Portanto, aí seria ele, porque faz referência ao café. Mas vejam que aqui na frase 4, nós não temos referência a um substantivo. Daí que nos coloquemos o artigo neutro. Certo? Vamos para mais uma questão? Vamos lá. Novamente, olha a questão, dá um pause, resolve e aí vamos em frente. Se na frase las alas, as asas dos pássaros são anchas, são largas. Se os artigos destacados, no caso las e los, estivessem na frente de um substantivo no singular, qual seria a forma correta? Vejam bem. Se alas estivesse no singular, ala seria um substantivo feminino, singular, e que começa com a tônico, certo? É ala e não alá. Ala não é, esse é alá. Então, é ala. Portanto, seguiria a regra eufonia.
Lembra que a reirofonia ela não se utiliza no plural, já que tem esse S separando os dois vocais que entrariam em conflito. Portanto, o singular de las alas seria el ala. Alternativa D ou alternativa E. E por último, vejam que já com as alternativas fica bem fácil. De los pájaros é um substantivo masculino, plural. No singular, o que vai levar? Um artigo masculino singular. Qual que é o artigo masculino singular? El. Mas observa que antes desse artigo temos uma preposição. É por colocar essa preposição antes do artigo separado? Não, porque é uma das duas contrações obrigatórias em espanhol. Portanto, del pájaro. Portanto, ficaria aqui, se os cálculos não erram, alternativa E, alternativa certa. El ala, reirofonia, e de los, no singular fica del, já que fica uma das duas contrações obrigatórias. Sim? Vamos mais uma. Agora já, vejam só. Se a expressão en el área geográfica estivesse no plural, qual seria a forma correta? Tenham cuidado. Vejam que área, claramente, é uma palavra por paroxítona, esse A vai acentuado, atônico, é singular, como me indica o adjetivo, está no singular, portanto, esse el é a causa da regra de eufonia. Vejam que o substantivo é feminino, geográfica e não geográfico. O adjetivo não mente. Portanto, el, área, embora o substantivo é feminino. Mas no plural funciona a regra de eufonia? Não. No plural, volta ao artigo que corresponde ao gênero da palavra. El área no singular, no plural vai ficar las áreas. Tranquilamente temos aqui a única opção possível, alternativa A, alternativa certa. Certo? Com essas questões, certamente vocês aprenderam um pouquinho mais de artigos. Vejam que em artigos, principalmente, vocês que têm que ter cuidado basicamente com duas coisas. O artigo neutro, importante, não confunde com masculino, e as palavras que têm gênero diferente. Não confunde uma palavra que é heterogenérica, tem um gênero diferente ao português, porque ela nasceu assim, e palavras que levam artigo masculino, embora são palavras femininas por causa da regra de eufonia. Certo? Com isso aí, tenta fazer mais algumas questões de artigos, gênero, regra de eufonia, palavras heterogenéricas, para praticar mais um pouco e, proximamente, mais aulas. Certo? Um grande abraço e lembra o mais importante, fica em casa e estuda. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.